Yod, Shin, Vav, Ain. Sim, isso é hebraico. Oi, gente, tudo bem? Continuando o nosso estudo, no vídeo anterior eu disse que eu entendi um pouquinho de cabala. Antes que eu assuste muitas pessoas, porque ouvem essa palavra e acaba não entendendo o real significado dela, eu quero dizer que existe vários tipos de cabala, tá? A cabala judaica, ela não é a mesma cabala satânica, daquelas das estrelas, dos rituais malignos que a gente vê por aí, tá bom? A cabala judaica, ela nada mais é do que o estudo do Antigo Testamento, tá bom? É isso que os judeus chamam de cabala, é o entendimento profundo dos códigos que estão por dentro da Bíblia sagrada, tá? Pelo amor de Deus, gente, não vão interpretar de maneira errada. Bom, o que eu vim falar para vocês? Eu comecei pelo nome de Jesus. O nome de Jesus, ele tem um peso muito grande quando ele é falado em hebraico ou aramaico, por conta das letras hebraicas do alfabeto, tá bom? A primeira letra que é colocada no nome de Yeshua, no original, é a Yod. A letra Yod, ela é a menor letra que tem ali no alfabeto hebraico. E assim, quando eu disse que eu entendo pouco sobre Cabala, não significa que eu sou especialista, tá bom? Eu procurei estudar um pouquinho do alfabeto hebraico para conseguir entender um pouquinho do significado dos nomes que a gente vê pela Bíblia, porque o povo do Ocidente, diferente de nós aqui, eles têm o hábito de não dar um nome só por dar, mas cada nome tem um peso e tem um significado, e o nome de Jesus não é diferente. Então, a letra Yod é a menor letra do alfabeto hebraico e ela tem o valor numérico dela 10, tá bom? A letra Shin, que é a segunda letra do nome, né, que é escrito de Yeshua, ela tem o valor numérico 300. A letra Vav, ela é o terceiro nome do nome de Yeshua e o valor dela é 6. Já a letra Ain, ela não tem som, eles são seguidos da vogal que é colocada nela, que no alfabeto são pontinhos, risquinhos, chamados de sinais maforéticos. Esses simbolizam as vogais. O alfabeto inteiro o hebraico, ele só tem os consoantes, só as letras consoantes, tá? Como formato. O restante, né, as vogais como nós conhecemos, são pontinhos, risquinhos. E essa letra In, ela tem um valor de 70. Então, Yod, valor 10. Shin, valor 300. A Vav, ela tem o valor de 6. E a Ain tem o valor de 70. O que eu tô querendo explicar com tudo isso? Cada letra dessa, ela também tem um nome, um significado para esse nome. A letra Yod, por exemplo, ela tem significado de mão fechada, mão de trabalho, mão que trabalha. Já a letra Shin, ela tem um significado bem interessante porque ela representa dente, tá? Dente. O que acontece no processo de um dente? Tanto é que tá ali, é um processo de dente. Ela é uma palavra que representa transição, transformação, tá? O que acontece com o dente de uma pessoa recém-nascida? Ele é de leite. Ele vai servir por um tempo, logo ele cai. E vem logo depois dele um permanente. E esse permanente segue o resto da vida. E uma curiosidade sobre o dente é que o dente, ele é o único elemento dentro de um corpo, é o único, né, como que eu posso dizer, parte num corpo que num incêndio ele raramente é consumido, tá? Por quê? Porque ele aguenta até cerca de mil graus Celsius. É mais ou menos isso, se eu não me engano. O dente é a única maneira de uma pessoa que foi passada pelo fogo, foi queimada, ser identificado, porque ele preserva no meio de todo esse fogo o DNA. Logo, a segunda letra do nome de Yeshua, que é a Shin, ela vem representando dente, transição, DNA, código genético, aquilo que não é corrompido. Olha que bonito, dentro do homem. E também, por consequência, significa fogo, que foi o que eu expliquei. Ou seja, ela passa por esse fogo, que fogo geralmente purifica. Pode ver que tudo que você tem que esterilizar, você eleva a alta temperatura, sem danificar o original, que é o DNA. Né? Muito bonito isso. A terceira letra, ela já tem um significado. Deixa eu olhar aqui bem certinho para não errar, porque é bem delicado esse significado. Ela tem um significado de prego, tá? A palavra que representa ela é um prego. Significa estar ligado, estar conectado, ligar algo, tá? A palavra Vav, dentro do alfabeto hebraico, ela sempre faz ligações, às vezes, entre uma palavra e outra. Ela pode simbolizar outras letras além dela mesma, tá? E é a única palavra ali que, quando colocada um pontinho no meio dela, ela sai da letra V, é a única letra, né? Que ela sai da letra V e ela pode passar pela letra O e a letra U. Por isso que o nome Yeshua, apesar de ter um Vav ali, não soa Yeshua. Você entendeu? E sim Yeshua. Porque o U
é o símbolo desse Vav na letra da palavra do nome de Jesus, Yeshua em hebraico. E ela tem uma função muito importante. A função dela é de ligação. Quando você para analisar prego, ligação, ligar novamente à fonte, nós ao nosso Deus, né? Que nós nos desligamos ali no Éden, prego, cruz, te faz lembrar alguma coisa? E aí a última letra é a Ain, tá? A Ain, ela geralmente não tem, como que eu posso explicar? Ela não tem som, tá bom? Ou seja, ela é algo que ela é representada por um sinal que é colocado com ela. E a representação dessa letra é olho, tá? Olha que interessante. Ela tem a representativa de um olho, de fonte, né? Quando você para analisar a palavra de Deus, ela fala muito daquilo que os olhos veem, né? E o coração deseja. Mas também fala sobre a justiça que não é enxergada pelo homem. E Jesus realmente passou por isso. Jesus era um homem justo, correto e não foi enxergado esse homem justo pelo homem. Eles viram o desejo deles de matar Jesus Cristo, mas não perceberam que eles estavam matando o Salvador deles. Muito interessante isso, não é? Quando você junta todas essas letras, você traz uma mensagem que ela é muito bonita, ela é muito forte, e você começa a parar para pensar, meu Deus, como que o nome de Jesus, que pra gente é traduzido assim, né, no seu correto e original Yeshua, traz a mensagem de cruz e a gente não nota. Porque quando você lê, você consegue entender que fala de uma mão que trabalha com sabedoria para fazer nascer algo que é puro, né? Como o dente de leite. E faz passar por uma transição se fortalecendo, né? Passando por um teste de provação. Cristo foi provado lá no deserto, né? E logo depois dessa provação do deserto, Cristo ele também é passado pela provação de fogo, a prova de fogo ali, porque imagina quantos momentos que Cristo teve a oportunidade de dizer, chega, tô cansado. No momento que ele tá lá no Getsemane e fala, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque olha o que eu vou enfrentar, olha o que eu vou passar. Mas ele permanece firme, entrando ali no momento da cruz, da crucificação, sendo pregada na mão dele, onde era a marca. Lembra lá da primeira iô de mão? Aí a gente tem a transição, que é o sofrimento, para até chegar por aí, ó, do sacrifício e o prego sendo colocado nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E chegando na última letra, mostrando que os homens não enxergariam a justiça nele e entregaria à morte aquilo que era a salvação. Olha que bonito. Aí você fala, mas Yamara, acabou. Porque se Jesus veio a esse mundo, né, trabalhou, cresceu, morreu, né, e os homens não perceberam essa justiça, onde está a mensagem de salvação? Cada palavrinha dessa tem um número que representa ela, tá? E quando você soma essas palavrinhas, a gente chega num número no total de 386. Os judeus, eles têm o hábito de fazerem somatórias desse número para chegar num número final, tá? Então eles vão somando até que esse número se torne um número único. E a gente somando 386 fica 3 mais 8 mais 6, que vai dar 17. Aí 17 ainda não é um número único, então a gente soma 1 mais 7. Ele chega aonde? Ele chega ali no número 8. E quando você vai olhar lá no alfabeto hebraico, né? Quando você observa no alfabeto hebraico, o número 8 tem o valor da letra Het. E essa letra Het, ela significa cerca, cercado. Então Jesus ele passa por tudo isso. Ele morre, entendeu? O olho que não via a justiça, agora começa a ver a justiça quando ele ressuscita. E através dessa ressurreição ele nos tira, né, da prisão. Ele nos tira desse mundo de pecado que nos condena. E ele nos traz para ele, dentro do cercado dele. Ele nos traz proteção, ele nos traz guarda, ele nos torna separado, ele nos separa de todo o resto do mundo através do sangue dele. Então, quando você começa a analisar os significados de cada palavra e o porquê que o nome de Jesus é tão forte, a mensagem do nome de Jesus simplesmente traz a mensagem da cruz, traz a mensagem do sacrifício. Quando ele nasce e ele entende, as pessoas falam, como é que Jesus conseguia entender o significado, o que acontecia com ele? Deus apareceu para ele, mas peraí, se ele era Deus, como Deus ia aparecer para ele mesmo? O nosso Deus ele é tão perfeito que eu creio que ele deixou migalhas para que o próprio Cristo conseguisse entender o que seria feito, né, através da vida dele. Quando ele olha e começa a analisar, aprender as letras, os significados, ali na escola, imagina, idade de 12 anos, ali ele já começa a ter uma noção de qual que era o projeto que Deus tinha na vida dele. O homem foi vencido pelo pecado. E quando ele começa a olhar, porque com 12 anos uma criança já entende a história que a mãe vinha contando, porque eu creio que Maria não ficava quieta, e muitas pessoas ouviam essa história dela, que o filho dela veio
nela, ainda ela virgem. Então ele fala, mas peraí, então quer dizer que o primeiro passo eu já venci, né? Agora eu sou uma criança, tenho que trabalhar firme e forte para isso, para poder me amadurecer. E Deus foi se revelando para ele ao longo da vida dele, dentro dele mesmo, porque ele representava esse Deus. E é esse o exemplo que ele está pedindo para que a gente siga, para que a gente seja esse representante dele nessa terra. Os nossos olhos se abrirão após esse momento de descoberta do significado e da potência que carrega o nome de Jesus. É lindo, né, gente? Nosso Deus, a história do nosso Criador é maravilhoso. E aí, para continuar o nosso estudo, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do peso, tá? Do nome do nosso Senhor Jesus. Não tem como eu explicar mais profundo, porque senão tomaria muito tempo. Mas se você tiver curiosidade, dá uma fuçadinha nas letras, no nome do nosso Senhor Jesus. É muito bonito. As simbologias que é trazida por trás faz com que a gente consiga entender que ele já nasceu com essa missão e o nosso Deus já deu esse nome para ele para que ele realmente crescesse entendendo, porque sabendo que ele iria estudar o seu nome, né? Imagina que lindo. Ele entenderia a mensagem que é trazida do teu nome. E isso não é esoterismo, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é esoterismo, mas é sim a originalidade do nosso Deus. O que eu vejo nessas coisas é que muito conhecimento foi tirado de nós, colocado como maléfico, como algo demoníaco, quando na verdade Satanás não é dono de nada. Tudo que existe nesse mundo é do nosso Deus. Satanás, ele estraga. Ele não vem trazer, dizendo, olha, isso aqui perfeito, essa planta maravilhosa, fui eu quem fiz. Não. Ele põe um veneno naquela planta, aí ele traz falando para você, ó, essa planta maravilhosa fui eu que fiz. Você cheira, você morre com o veneno. Mas o veneno não foi Deus quem colocou ali. Ou seja, ele é enganador. Então, não leve para o lado do esoterismo, e sim do conhecimento. Quando eu comecei a estudar um pouquinho mais a fundo sobre as letras e significados, né, no original hebraico, aí você entende o porquê que cada nome, né, ali principalmente no antigo livro da Bíblia, né, no Velho Testamento, tem um significado e um peso e realmente tem a ver com a história daquele sacerdote, daquele homem que foi escolhido por Deus. Eu quero ler aqui para vocês entenderem um pouquinho mais de Jesus e como nós entramos agora nessa história, tá bom? No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. João 1 vem falando sobre isso. Na Bíblia tradicional temos diversos versículos que nos mostram, de fato, fatos do que pode ter ocorrido no início da criação dos seres angelicais. Muitos desses relatos nos dão uma percepção de uma guerra ou uma rebelião que ocorreu contra o Criador. O porquê de fato isso iniciou não é bem explicado, mas quanto mais procuro entender, mais chego a uma conclusão, que muitos considerariam perigosa e até heresia. Mas sinto tanta paz ao meditar nisso que creio de maneira induvidável nessas conclusões, que não nos diminui, mas sim nos torna mais próximos e nos mostra a perfeição do nosso Criador. E o porquê somos a imagem e semelhança do nosso Criador. E o porquê de nós representarmos Ele nessa terra como reis e sacerdotes. Quando João Batista fala de Jesus, ele diz, o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Quando você vê essa frase, gente, dá um bug, né? Dá um bug na mente da gente. Para e analisa. João Batista acabou de falar que alguém veio depois dele, mas esse alguém é antes dele, porque esse alguém foi primeiro do que ele. Ou seja, ele está falando de presente, passado, futuro. Já parou para analisar? Aí a gente começa a observar lá em Apocalipse 1, quando vem falando do que era, o que é e o que há de vir. Tá? Olha como a palavra de Deus ela é maravilhosa e ela se completa. Aí continua, e o que eu escrevi aqui? O que me chama a atenção aqui é que João fala que apesar de Deus nunca ter sido visto por ninguém, Jesus, o Filho unigênito que está no seio do Pai, o revelou. Então a gente começa a perceber o quê? Peraí, Jesus era Deus que se fez homem, e como se fez homem humano como nós, ele revela o próprio Deus. Olha a imagem e a semelhança aí mostrando de novo. E é claro, você tá falando que você
Vamos parar e analisar. Se nós viemos do início, viemos do nosso Deus, do nosso Criador, se nós somos novamente enxertados, né, na videira verdadeira, nós fazemos parte desse corpo. Então eu não estou falando uma heresia. Agora, como tudo isso funciona, como é essa conjunção, eu acredito que Deus ele é tão perfeito que ele... Eu não vou contar tudo pra esses cabras, porque ou esses cabras vai sair tudo tirando aí a sua vida pra chegar logo aqui e não vai conseguir, porque eu também condeno isso. Ou eles vão viver em desespero, pedindo pra Deus, para que Deus leve eles logo, e eu preciso que eles cumpram a missão deles durante o período que eles estiverem na Terra. Mas nós somos parte de Deus. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, se eu não me engano, vem falando que o único templo que estará naquela cidade é o nosso Deus. E nós seremos essa cidade. Hoje nós, parou para analisar que hoje nós somos o templo de Deus, mas quando chegar aquele momento, ele será o nosso templo. Nós faremos morada dentro dele. Hoje ele mora em nós, mas nós moraremos dentro dele. É muito linda a palavra de Deus. Continuando, eu escrevi assim, para vocês conseguirem entender ao pé da letra o que é o verbo, tá? Logo aqui entendo que no princípio, quando é criado céus e terra, foi criado no mesmo princípio o que era o verbo. O verbo é uma classe de palavras, do ponto de vista do sentido interpretado pela palavra, que contém as noções de ação, que exerce a função de ocupação central na composição de algo que é dado por uma autoridade a toda e a qualquer questão submetida à sua função de justiça, ou seja, do que é justo à forma designada. O verbo aqui nada mais é a vibração, a palavra que é falada e através dela é criada aquilo que é sólido. Então o povo fala assim, mas a Bíblia é um livro, né, de histórias aí, de, sei lá, de fantasia do bando de crente. Não, a Bíblia ela conta muito mais do que isso. A Bíblia ela conta toda a parte literalmente científica, biológica, matemática da existência do ser humano. A Bíblia é o maior livro de ciência que existe no mundo. E o povo às vezes quer tentar deixar de provar Deus, falar que Deus não existe, mas dizer que a ciência existe. Não existe Deus sem a ciência. E a ciência não é nada sem Deus, porque Ele é o onisciente, Ele é o dono de todo conhecimento. E Ele se desfez desse poder todo para se tornar homem e passar por incrível até entender novamente que Ele era essa divindade. Até trazer novamente para nós a capacidade de fazer parte desse corpo divino. E essa mesma justiça era Deus, e estava com Deus. Logo, se tudo é criado pelo haja, ação de existir, tudo vem do princípio, porque no princípio foi criado. Essa guerra que ocorre no céu provoca uma rebelião, que nos é contada com seres angelicais sendo levados a unir-se contra e revoltar-se, né, contra Deus. O que me leva ao seguinte pensamento. Se somos criados no princípio, sendo o princípio o primeiro momento da existência de algo, de uma ação, todos somos criados junto, numa mesma existência contínua que não se limita ao tempo ou espaço. Não estamos aqui só agora, mas sempre estivemos na existência em Deus. Ele nos conhece desde antes da formação no ventre. A pergunta que fica na minha mente é: se Ele nos conhece desde antes da formação do ventre, há quanto tempo Deus nos conhece? E isso prova lá em Jeremias, tá? Jeremias, Jesus vem falando, se eu não me engano, é Jeremias 1:5, que antes que você se formasse no ventre, eu te conheci. Para você conhecer alguém, para analisar isso, você tem que viver um período. O que me lembra uma história real que aconteceu comigo. E eu vou deixar como último comentário nesse vídeo, porque ele já está ficando longo. E no próximo eu aprofundo um pouquinho mais nesse assunto. Eu voltando da escola com meu filho fez uma pergunta para mim. Mas se meu pai casasse com outra mulher, eu não seria seu filho, né? Eu seria filho de outra mulher, porque a semente vem do homem. Ou seja, a fecundação. Logo na minha mente eu pensei, comigo não, porque geneticamente ele realmente seria parte do pai e parte de outra mulher. Então eu seria somente uma pessoa no mundo estranha para ele, ou talvez conhecida ali, vizinha, parente, sei lá eu. Mas ele não seria meu filho. Mas dentro desse meu pensamento eu falei, eu não posso responder isso, não é isso a resposta correta. E naquele momento eu resolvi pegar um papel. Assim que a gente chegou em casa, eu peguei um papel e resolvi explicar. E eu lembro até hoje que eu conversei tanto tempo com meu filho, que até hoje, quando eu falo para ele, filho, deixa eu te contar um negócio. Ih, meu Deus do céu, lá vai, vai demorar um tempão, né? Pra poder sair daqui agora.
Quando eu escrevo alguma coisa, eu sempre gosto de compartilhar com ele. E ele já faz aquela carinha de... Ixi, minha mãe vai me alugar por umas 3 horas. Mas enfim, chegou em casa, eu resolvi pegar um papel. E eu escrevi também aqui nesse livrinho para ficar de maneira mais fácil para ser explicado para vocês, para que eu não fique enrolando demais, porque eu falo muito, tá, gente? Pra caramba, não deu para perceber, né? Mas falo. E então a história aconteceu da seguinte maneira, tá? Eu escrevi aqui, ó. Pode parecer loucura novamente, mas de forma súbita, abri minha boca. E como se explicasse para mim mesma através de mim, falei para ele desenhando em uma folha. Filho, Deus disse a Jeremias que antes que ele se formasse no ventre da mãe dele, Deus já o conhecia. E para se conhecer alguém, você precisa ter um momento de convivência com ele, um período de tempo passado com essa pessoa. Então, quando um esperma fecunda um óvulo, é nesse momento que uma alma é enviada ao corpo. Ele perguntou: O que é alma? De súbito veio a resposta: ela é você. Foi assim que eu respondi para o meu filho. Então, meu filho, de 10 anos, na época, hoje ele já fez 11, concluiu por si mesmo: entendi. Ele respondeu para mim: Eu estava com Deus e por algum motivo fui escolhido e decidi vir pra cá, na terra, através da sua barriga. E eu respondi sim. E ele respondeu: tá bom. Gente, meu filho tem 11 anos. Com essa pergunta que ele fez para mim, eu fiquei pensando naquilo. E Deus me deu uma resposta que eu nunca tinha tido, de uma pergunta que eu nunca tinha feito. Quando a gente entende que Jesus veio de algum lugar e se transformou, né? Um homem veio como homem, Deus veio como homem, e Deus fala que nós viemos dele, nós viemos de lá e é para lá que nós retornaremos, né? Não tem como você não pensar numa pré-existência. E pré-existência é uma vida que você viveu antes de vir para cá. Somos alma. A palavra de Deus fala que no dia que o homem morre, o espírito, que é o que dá vida, volta para Deus. E a alma, ela segue seu destino. Quem seguirá o seu destino somos nós. Isso é muito forte. Quando você para meditar que somos alma e que viemos de algum lugar, a palavra alma vem para mim e soa muito forte como existência, como eu existo. Vida é o nosso Deus. Então nós somos uma existência que hoje existe por conta da vida, que é o nosso Deus. E sem o nosso Deus a gente não continua tendo existência. E existência é consequência de eternidade. Eu sei que parece que eu estou falando palavras extremamente complicadas, filosofando, mas é simples, tá? É simples, parece complicado, mas não é. Pensando nisso, eu fiquei paralisada. E tinha certeza dessa conclusão dentro de mim. Eu não tinha incerteza, por isso que eu me paralisei. Eu vim de algum lugar. Mas se eu vim de algum lugar, de onde eu vim? E o que aconteceu para me chegar aqui? Gente, no próximo vídeo a gente continua essa história. Vai pensando aí, né? Eu continuo esse estudo que eu fiz a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, do projeto de salvação, de quem é o nosso Deus e quem somos nós, ok? O título desse vídeo, se eu não me engano, eu coloquei como o verdadeiro poder, né? Saiba qual é o verdadeiro poder. E a gente vai dar seguimento no próximo vídeo, ok? Não desista. Não desista porque temos aqui uma missão. E tudo isso que eu estou explicando, mesmo que pareça complicado, mesmo que pareça chato de ouvir porque é longa, tem muitos detalhezinhos no final, eu garanto para vocês que se vocês não se convencerem de que o que eu estou falando é verdade, no mínimo, vocês vão entender como eu penso. E vão aprender que mesmo eu pensando diferente do que você aí do outro lado pensa, o amor de Deus, ele nos interliga. Nós somos ligados através do nosso Senhor Jesus Cristo ao nosso Criador. Amém?